Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, @PT Piauí no Instagram, no Facebook, e acompanhe a gente, filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, faça parte dessa luta e ajude, junto com a gente, a melhorar o Brasil a partir da nossa discussão partidária, a partir do governo do presidente Lula, do nosso governador Rafael. Hoje a gente recebe a companheira Bel da Silva. Ela é uma militante também do campo universitário, porque é da Associação de Pós-Graduandos aqui do estado do Piauí, da Universidade Federal. Também tem uma cadeira na NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. É a primeira vez que o Piauí ocupa esse lugar. Ela também é suplente de deputada estadual e suplente também de vereadora no município de Picos. Seja bem-vinda, companheira Bel. Se a gente for falar todos os movimentos que você integra, que você participa, a gente vai gastar aqui os 30 minutos, 40 do podcast só com isso, viu? Bem-vinda, querida. Oi, Alisson. Olá a todo mundo que está acompanhando. É importante, né? A gente ter um currículo bom justamente para mostrar que a qualidade da nossa militância do Partido dos Trabalhadores ocupar todos os espaços, né? Então, é importante a gente estar fazendo essas construções que são plurais e estar ocupando realmente todas as instâncias. Então, e é uma longa trajetória, né? Então, vem aí muita coisa. Já passou muita coisa também. E como você falou, é a primeira vez que o Piauí, não só o Piauí, mas a juventude da tendência que eu participo dentro do PT, né, a CNB, é a primeira vez que nós temos cadeira na NPG. Então, é uma grande vitória. Inclusive, a gente está fazendo a trinca. Esse agora, nessas gestões de UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e na União Nacional dos Estudantes, na UNE, nós temos pessoas do Piauí. Temos militantes tanto na UBS, na UNE e na NPG. O Piauí sendo referência também na luta estudantil. Exatamente, não é isso? Como sempre. Agora, Bel, você nasceu em Fortaleza, no Ceará. Como foi a tua chegada no município de Picos e a tua entrada no Partido dos Trabalhadores? Rapaz, assim, meu pai ele foi metalúrgico, ele começou a vida profissional dele lá no chão de fábrica, ele disse que limpando a fábrica, e aí foi crescendo, foi evoluindo, foi se desenvolvendo dentro da empresa, e quando ele chegou a um cargo de coordenação dentro da empresa, ele foi mandado para o Rio Grande do Sul. Eu tinha 5 anos de idade na Isso época. Ele em Fortaleza? Isso, a gente em Fortaleza. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, a gente foi para o Rio Grande do Sul, e foi uma coisa muito desafiadora, porque meu pai é indígena, ele é da etnia Mundurucus, nascido e criado dentro de uma aldeia no sul do Pará, e de pele escura. Então, chegar no Rio Grande do Sul, no ano 2000, com 2 crianças, uma esposa, um homem como ele, teve muitas dificuldades. Então, ele foi considerado a primeira pessoa de pele escura naquela empresa, porque eu não coloco ele como uma pessoa negra, porque ele se autodeclara e, de fato, é indígena, né? Então, coloco dessa forma. E aí, a gente ficou 10 anos lá no Rio Grande do Sul. Depois, a gente morou em 2 cidades de Minas Gerais. Aí, Enem, SISU, aquela ideia do jovem sair de casa, ter a sua vida. Então, eu passei para Biologia na UFP de Picos e resolvi desbravar a vida sozinha, que na verdade não é sozinha, né? Mas sem a minha família nuclear. E fui para Picos, sem conhecer ninguém, sem nem saber que Picos existia no mundo. Com a cara e a coragem. A cara e a coragem mesmo. Em que ano? Em 2013. Aí, naquele tempo, quando você colocava no Google Picos Piauí, uma das primeiras imagens que aparecia era um termômetro marcando 51 graus. E eu achando que aquilo não podia existir, mas depois de morar em Picos, eu sei que aquilo é verdade. Pensava que era folclore. Eu achei que era montagem, mas não é. É real, minha gente. É real. E aí, a gente até brinca que de Picos pro inferno a gente tem ligação direta, sem cobrança de interurbano, sabe? Em relação à quintura, claro. Exatamente, em relação à quintura. Então, aí eu acabei ficando em Picos, fui fazendo o curso, porque eu tinha uma outra ideia para minha formação. Eu queria muito fazer medicina,
Só que a minha ideia era de ajudar as pessoas. Então, eu percebi que a partir da educação eu ajudaria muito mais do que, de fato, na saúde. E eu me encontrei como na licenciatura, percebi que era aquele ali o meu lugar. Eu, inclusive, cheguei a passar para a Federal do Acre em medicina, mas foi só para jogar na cara de algumas pessoas que eu conseguia, mas que eu não queria. E aí fui construindo a minha trajetória na docência de lá para cá. E no PT? No PT, eu comecei a militar mais próxima do PT por volta ali de 2014, 2013, quando eu entrei na universidade. Que até então eu militava no movimento secundarista, mas era independente, não tinha nenhum vínculo partidário. Então, desde os 14 anos de idade, fui eleita a primeira presidente do Grêmio Estudantil na escola que eu estava na 8ª série no tempo, e de lá para cá vim construindo, vim participando de greve com professores, representantes de turma, e quando entrei na universidade, conheci o DCE, conheci o pessoal que já era do PT, do PCdoB, de outros movimentos, outros partidos, e aí, em 2016, antes disso, eu fiz parte de uma outra entidade estudantil, que foi muito importante para a minha formação, mas as ideias não se bateram mais. Em 2016, o presidente Lula visitou Picos. Lá ele assinou a minha ficha de filiação, mas eu fui conhecendo melhor o partido, segurei a ficha, e em 2019 eu decidi que, de fato, iria compor as trincheiras do PT e entreguei a minha ficha e, de fato, oficializei a minha filiação. Então, de lá para cá, estou aí seguindo essa carreira. As ditas jornadas de junho ali do ano de 2013, em Picos, Parnaíba também teve, Teresina, vários municípios tiveram essas iniciativas que começaram em São Paulo, que era a história da passagem de ônibus e tal, que se tornou um grande movimento, que iniciou como movimento popular, depois capitaneado pela extrema-direita com o único objetivo de derrubar a presidenta Dilma. Como era para você aquele mundo novo, que no começo tudo foi confuso, né? A gente ia para a rua porque era contra o aumento das passagens de ônibus, certo? Mas se tornou, na verdade, uma pauta ampla nacionalmente, e depois a direita começou a capitanear isso. Como é que foi naquele momento em Picos a partir da sua realidade? Nessa jornada de junho, eu ainda não morava em Picos. Eu mudei para Picos em agosto de 2023, que foi quando eu fui morar para Minto. Foi 2023? 2013. 2013. Em outubro de 2013 foi quando eu mudei de vez para Picos. Eu fui a primeira vez em agosto para fazer minha matrícula, depois mudei em outubro. Eu estava em Minas Gerais nesse tempo, em Juiz de Fora, que é uma cidade que tem um peso muito grande para militante. É efervescente, a proximidade com o Rio de Janeiro, mas mesmo para o próprio estado de Minas Gerais é uma cidade muito importante. Que hoje é governada pelo PT. Exatamente, Margarida maravilhosa. E aí eu acompanhei, no tempo eu era uma trabalhadora do comércio não, eu era uma secretária de hotel, então eu trabalhava na hotelaria. E aí eu tinha uma jornada 12x36, então nem sempre eu conseguia acompanhar essas atividades. Mas sempre que possível, eu acompanhava, mas meio timidamente, porque nesse momento de 2013, entre 2011 e 2013, eu não estava em nenhuma entidade. Então, eu era totalmente independente. E esse período eu estava estudando para fazer curso, estava fazendo cursinho, estava tentando o Enem, já não estava mais na escola. Então, eu não participei ativamente da jornada de 2013. E por hoje, a gente conhecendo de fato como foi aquele processo, acho que dá até um orgulhozinho assim de não ter cedido esse momento. Eu não estava aí. Eu não fui, eu não estava. Me tire daí. E como é que você chega, não na direção do PT, porque hoje você é secretária também de coordenações regionais, naquela ideia de que quanto mais regionalizado, mais dividido está o PT, menos difícil fica de se organizar. Mas como é que você chega na executiva do PT? Bom, depois do processo eleitoral de 2022, a gente teve... vamos retomar um pouquinho. Em 2021, a gente teve eleições setoriais. Eu fui eleita por aclamação a secretária de Juventude do PT de Picos. E aí
cada vez mais, eu tinha sido candidata em 2020, pela primeira vez, a vereadora na cidade. Fiquei como 5ª suplente, a mulher melhor colocada do partido na época. E aí, de lá para cá, eu vim crescendo dentro do PT, no sentido de ir fazendo a formação, ir participando e tudo. Depois da eleição de 2022, que eu também fui candidata a deputada estadual, surgiu a oportunidade pela tendência e a necessidade de termos cadeiras de confiança com pessoas que pudessem executar a função, devido ao deslocamento de algumas militantes que foram trabalhar em Brasília ou em outras localidades. Então, surgiu essa possibilidade, a tendência entendeu que o meu nome era um nome que poderia executar a função, que era um nome de confiança, que a tendência podia, de fato, fazer essa indicação tranquila. Então, e também eu sempre tive um bom trato com outras pessoas, lideranças de outras tendências, então acabou não tendo nenhum tipo de, conflito. Pelo menos não que eu saiba, nenhum conflito com outras tendências, nem nada do tipo. Então, eu assumi essa posição de secretária de coordenação regional na executiva estadual, então foram passos muito rápidos, inclusive dentro desse processo de construção de militância partidária, né? Porque se for avaliar, foi antes dos meus 30 anos, e se a gente for ver o histórico de alguns militantes de muito mais tempo e de muito mais idade, não muito, mas de mais idade, ainda não chegaram em posições como essas e almejam isso, né? Então, tem uma importância muito grande. E aí cheguei nessa posição, né, nessa cadeira de secretária de coordenação regional, com diversos desafios e muitas tarefas para executar. Até então a gente não sabia que ia ter essa extensão de mandato, como teve, né? Não teve o PED quando deveria. E aí fui executando, a gente conseguiu fazer os encontros das 17 regionais que nós temos hoje no Piauí. Nós conseguimos fazer 16, porque uma das regionais ela estava desarticulada, não tinha coordenação, enfim, acabou não acontecendo. A gente fez os encontros municipalizados, mas regional a gente fez as 16, e aí eu tenho feito esse acompanhamento de 2023 para cá, dos coordenadores e coordenadoras regionais, dos municípios, então é uma demanda grande, tem muita coisa, principalmente agora em processo de PED, então toda hora é alguém perguntando, é alguém chamando, vem aqui, socorro, ajuda nós! E aí a gente faz essa tarefa, né? Um desafio também é na formação de chapas, nas costuras locais em cada município, quando o assunto é eleição. Na eleição do ano passado, por exemplo, você como candidata, pré-candidata na época, também tendo que ajudar na formação de chapa, na representação do partido nos municípios ali que você acompanha. Essa é uma tarefa difícil também. Muito difícil, principalmente porque a regional onde eu estou, que é a de Picos, é a maior que nós temos. São 30 municípios que são agregados ali naquela regional. E tem municípios que são distantes, eu moro em Picos, e tem município que já fica lá na divisa com o Ceará, ou já mais quase ali para Pernambuco. Então, acaba que a distância é grande, porque assim, o Piauí, ele é um estado que ele é longo, então para você rodar de uma ponta a outra, é difícil. Por exemplo, o pessoal que está lá em Corrente, eu fui até Corrente fazer a encontro regional. E o pessoal fala, é mais fácil a gente ir resolver nossas coisas em Brasília do que em Teresina, pela proximidade. Então, e é uma coisa que eu sempre falo, você também é da executiva e já deve também estar cansado de escutar quando eu falo do interior. Sim. Você também é do interior, e é algo que eu falo em todos os lugares, seja no PT, seja na institucionalidade, aonde for. O Piauí não é só Teresina. Assim como todos os estados, eles não são só suas capitais. E no nosso caso, tem outros 223 municípios que são tão importantes quanto e que merecem ter a sua atenção. Então, eu como do interior, bato muito nessa tecla de que ao invés da gente ter que estar o tempo todo vindo para cá, então quem é daqui, quem está construindo aqui, principalmente a nível estadual, tem que ir até os municípios. Pela logística, pela importância, por valorizar de fato aquele militante. Tem militante que nunca viu um dirigente estadual no seu município.
Só para conseguir ter esse tipo de acesso, teve que vir a Teresina ou em alguma outra ação. Então, é muito importante que a gente valorize os interiores e por isso que essa secretaria ela é fundamental para o partido, fazer as formações, os espaços de discussão. Então, ano passado foi um desafio muito grande, conseguir ajudar em alguns conflitos ali, mesmo estando em pré-campanha, depois em campanha também teve coisa para a gente resolver, porque não tem como a gente dissociar. Eu vou agora ser só a candidata, vou deixar de ser a dirigente ou a militante. Não dá. Tem que fazer as duas coisas. As 3, as 4, as tocar todas. o sino e acompanhar a procissão. Pois é. É assoviar, chupar cana, chutar bola, fazer tudo o que tiver que fazer. Porque senão as coisas desandam e a gente precisa contribuir com os nossos companheiros e companheiras. Agora, a gente fala muito de transição geracional, que não acontece por decreto, não é um papel que você assina e diz a partir de agora isso tem que acontecer. É um desafio para o partido, um desafio também de compreensão, não só da própria juventude, que precisa assumir os seus papéis, mas dos dirigentes também, que precisam incentivar essa transição geracional. O que você aponta hoje como um caminho importante para a gente efetivar a transição geracional? Pode ser uma pergunta difícil essa daí. Essa daí é a pergunta de R$1 milhão ou mais. Porque, assim, essa frase é a que a gente fala desde que eu me entendo por militante, mesmo antes do PT, a gente fala de transição geracional, mas que ela, de fato, não acontece. E a gente tem muita dificuldade de fazê-la realmente, por vários fatores, mas os principais que eu acredito é o sentido de que, primeiro, política, a gente sabe que não existe lugar desocupado, não existe lugar vazio, existe lugar mal ocupado. E aí, a transição ela pode ser um fator importante e transformador. Só que, quando você está numa posição de dirigente, você tem determinados privilégios. Isso ninguém pode negar. O dirigente que vier aqui ou em qualquer outro lugar e disser assim, eu sou dirigente, mas eu não tenho nenhum privilégio. Tem. Nem que seja o acesso a alguma coisa, um contato de alguém. Informação. Ou simplesmente pelo seu próprio status. De dizer que você é secretário de alguma coisa, ou coordenador de alguma coisa, ou seja lá o que for. Você tem determinados privilégios. E algumas pessoas, a partir do momento que chegam nessas posições, não querem perder esses privilégios. E isso prejudica o partido, porque tanto o partido como qualquer outro espaço institucional, militante, ou seja lá o que for. Porque se a gente for ver nos movimentos sociais e populares, a gente também tem esse problema. E perder esses espaços, deixar de ocupar esses espaços, para alguns é um caos na cabeça dessas pessoas. Porque talvez também tenham medo de que, quando a gente tem novas ideias que a gente não conhece ou que não tem uma total compreensão delas... Medo do desconhecido. O medo do desconhecido. Só que eu acho que pior que tá não fica. Não tá ruim, mas sempre pode melhorar. E quando a gente tem novas pessoas, com novas ideias, com novas formas de fazer as coisas, e isso é uma coisa que vem sendo batida por todo mundo dentro do PT, em todos os espaços de formação. A comunicação, isso, porque a gente tem que ocupar as redes sociais, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, mas se a gente não fizer a formação e tiver quem de fato saiba mexer com aquilo ali para nos formar, a gente não vai andar. Então, eu entendo a necessidade também da gente fazer das duas formas, da forma digital e da forma física, porque tem gente ainda muito militante nosso que não tem o trato com as redes sociais, só que se de fato a gente quiser fazer o contraponto à extrema-direita, à direita, e quiser realmente ocupar esses espaços, a gente tem que fazer a transição geracional. Porque se for pegar, eu não estou dizendo que os nossos militantes, os nossos dirigentes, nossos companheiros e companheiras de juventude acumulada, não saibam... Juventude acumulada. Não saibam fazer isso. Sabe. Só que quanto mais jovem, e eu tiro isso por mim mesma, eu tenho hoje 30 anos, mas a minha irmã, que tem 25, ela sabe mexer com coisas que eu não sei no meio digital.
Mas a gente aprende. Só que, assim, é a forma de falar, é a forma de lidar, a edição daquelas imagens. Às vezes, só o filtro que você coloca já dá uma coisa diferente. E isso a extrema-direita sabe fazer muito bem, é profissionalizado para eles. É uma coisa que, tá certo, eles têm lá muito dinheiro para aplicar em inteligência artificial, em equipamentos, enfim, fakes e tudo mais. A gente tem povo. Então, a gente precisa formar esse pessoal. Só que, para isso, a gente precisa fazer a transição geracional. Precisa ter novas ideias de como é que a gente otimiza o PED, por exemplo. Tem lugar que vai ser a votação em papelzinho. Vai ser o voto impresso e auditável. Isso é um absurdo. No mundo digital. No mundo digital, onde a gente tem o sistema eleitoral mais seguro no mundo, que é a urna eletrônica. E que a gente pode usar isso no nosso processo interno. Então, por que não usar? O que falta para que esses companheiros e companheiras nesses municípios menores, ou seja lá qual for a situação, consigam ter acesso a esse tipo de informação de como acessar essas coisas? É o tipo de coisa que a nossa militância de juventude acumulada não tem essas ideias. A ideia de levar uma informação mais direta, mais explícita, para que o povo se reconheça naquilo ali. Tem tanto projeto importantíssimo, bacana e de fácil acesso para o povo, que é do governo federal, ou que o próprio PT tenha, mas que não chega para a população. Nossa, eu não sabia que... Eu vou tirar pelo próprio ID Jovem. Eu não tenho mais idade para ter acesso ao ID Jovem, que é só até 29 anos. Mas ainda hoje, principalmente no interior, tem muito jovem que não sabe que tem direito. Acha que é só para estudante de universidade, ou que é só para quem está, de fato, matriculado em algum lugar. E não é. É para qualquer jovem entre 15 e 29 anos. Por que isso não está chegando para a população? Por que esses jovens não estão tendo acesso a isso? E várias outras questões que nós temos hoje de projetos, de programas e tudo mais, que não chegam. Então, qual que é a nossa falha? A nossa falha é de trazer uma forma de comunicação ultrapassada. Você, como comunicador, como jornalista, como alguém que trabalha como isso frequentemente ou diariamente, sabe muito bem disso. E você já tem um olhar diferenciado de alguém que lhe formou, por exemplo. Porque você tem uma vivência do mundo digital, você está ali toda hora vendo, todo dia tem coisa nova. E se você não se atualizar, as pessoas não consomem o seu conteúdo, os diachos dos algoritmos, essas coisas todas que toda hora está mudando. E se a gente, de fato, não tiver esse espaço... Eu não vou nem dizer abrir esse espaço, porque realmente ninguém vai abrir espaço para ninguém vai dar nada para ninguém. A gente tem que ocupar mesmo. Só que, em relação a partido, se, de fato, nós não formos valorizados e valorizadas como militantes, como dirigentes, como pessoas que podem realmente ocupar... com qualidade esses espaços, nós temos hoje jovens muito bons dentro do PT, ou alguns até que vieram de outros partidos e hoje estão aqui com a gente, estão fortalecendo as nossas bases, estão sendo linha de frente nas nossas trincheiras. Então, por que essas pessoas não podem ocupar esses espaços? Por que o PT não pode ter, não pode garantir essa oportunidade que essas pessoas mostrem que elas são capazes e que a gente consegue fazer diferente? Então, é muito complicado saber e dizer os rumos disso, mas uma coisa é certa, a gente precisa fazer a transição geracional para avançar. É claro, sem esquecer quem veio antes, porque se a gente está aqui hoje fazendo tudo isso, é porque várias outras pessoas abriram caminho para nós. Teve uma luta, né? E eu sempre digo, hoje, o que a gente tem de direito, principalmente para nós mulheres, foi conquista à base de muito sangue, suor, lágrimas. Então, a gente precisa valorizar isso. Mas precisa também colocar tudo dentro do nosso meio atual. Tudo que está no hoje, no agora. Você tocou no assunto das mulheres e a sua camisa é bem sugestiva, né? Por mais mulheres na política. Essa bandeira também tem o mesmo problema da transição geracional? Ou é um passo além? Seja... Olha, não me coloque saia justa. Mas eu acho assim, não só para a juventude, não só para as mulheres, mas para todas aquelas
categorias que são tidas como minorias, porque mulher não é minoria na sociedade, nem no eleitorado. Juventude, se a gente for pegar... É claro que é um processo transitório, né? Você está jovem, chega um momento que você não é mais. Mulher, você pode se tornar e, a partir dali, permanecer até o fim da vida. Ser uma pessoa LGBT, você pode, a partir do momento que se você se reconhece e se liberta, porque eu não suporto, eu vou deixar bem claro que eu odeio poucas coisas, porque eu acho o ódio um sentimento muito forte e que prejudica a gente. Mas eu odeio quem usa a palavra, quem usa o termo se assumir. Porque a gente não se assume, a gente se liberta. Assumir, você assume um relacionamento, você assume um emprego, você assume outras coisas, mas não a sua sexualidade, não o seu gênero, não aquilo que você é. Você se liberta. Tem algumas pessoas que se libertam mais cedo, outras um pouco mais de tempo, um pouco mais de maturidade. Então, é um momento de liberdade, é aquele que você simplesmente respira com tranquilidade, dizer, eu sou isso aqui e... Seja que aceite você ou não aceite, o problema é seu. E eu continuarei assim. Então, para pessoas LGBTs, mulheres, juventude, pessoas negras, pessoas do campo, então, todos esses segmentos sociais, a gente tem muita dificuldade de representatividade. Então, se você pega o Congresso, se você pega a própria Alep... Isso é um recorte da humanidade como um todo, exatamente, né? A própria Alep ou a Câmara de Vereadores, isso é uma forma geral. É homem branco hétero. Ponto. A grande maioria. Uma boa parte ricos. Rico, burguês, enfim. Fidalgo. E uma grande parcela ainda acha que a república é monarquia, né? Porque quer passar de pai para filho, para tio, para neto, para avô, para não sei o quê. Mas... Aí a gente tem isso, né? Eu vim com essa camisa justamente porque é uma das principais bandeiras que eu levanto e porque sou eu, é a minha pele, é o que as pessoas veem, é o que eu me expresso, é aquilo que eu defendo. Mas que, de fato, também é uma análise muito parecida em relação à transição geracional. Por quê? Hoje na Alep a gente tem o quê? 2 mulheres? 3? 4. 4 deputadas de 30? 4 de 30. De 30. Deputada Elisângela, deputada Ana Paula, deputada Janaína e deputada Simone. Pronto. Certo? São as 4. Hoje, né? Porque hoje, no começo do mandato, algumas delas foram afastadas para secretarias. Isso, no caso da deputada Janaína. Agora, né? E aí, assim... Se de 30, hoje nós temos 4, é subrepresentativo. A gente não tem representatividade. E na Câmara Federal não temos. Aí... A bancada do Piauí não tem uma representação feminina na Câmara Federal. Então, aí o Senado hoje tem lá... A senadora Jussara. Suplente do nosso senador Wellington, né? Pois é. É suplente, né? Sim, sim. Então, assim... Quando a gente vai falar para a questão de pessoas negras, na Alep hoje, você consegue contar nos dedos de uma mão. E ainda sobra dedo. Sim. Jovens, não tem. Não tem ninguém na Alep com menos de 30 anos. Ou entre 30 e 35, que é ali uma média que ainda é considerado jovem. Não tem. Alguém que possa vir do campo. Tem a Elisângela, que tem ali uma proximidade. Tem o Lima, que tem uma proximidade muito boa com os povos do campo. Mas, de toda forma, se a gente não tiver realmente... pessoas se a gente não se vê lá, não tem representatividade. Que é, inclusive, foi um slogan da primeira campanha que eu tive, que é basta de contemplação, queremos representação. Então, tem alguns discursos de companheiros que se colocam como aliados da luta das mulheres, da luta LGBT, de juventude e tal, mas eles estão nos contemplando com emenda, com eventos, com aquele espaço. Com o discurso. Mas que não é uma representação. A gente não está se vendo de fato naquilo ali. O povo não está se vendo de fato naquilo ali. Eu participei essa semana passada, da Conferência Municipal LGBT de Picos, e se falou muito da Érica Hilton, da Duda Salabert, da Jaqueline e de outras deputadas, do David, que é um deputado gay também. Então,
se falou de algumas representações, mas mesmo assim você também conta nos dedos das mãos quem são essas representações. E no nosso estado a gente não tem essa representatividade LGBT, em relação às mulheres, em relação à juventude, em relação ao povo negro. E se você for pegar todos os recortes, a gente não tem. Então, a gente precisa de mais mulheres na política, mas a gente precisa das mulheres com as mesmas condições que os homens. Porque um grande problema que nós temos hoje, que ele é institucional, ele não é só do PT, ele é de todos os partidos e ele é dentro da estrutura partidária, ou da estrutura política, que é ter as mulheres como cota para garantir os homens. Porque a cada uma mulher que não se candidata, são 2 homens que caem. E aí querem garantir as mulheres para garantir os homens, sem as mesmas condições. E isso vem em relação à juventude, em relação à LGBT, em relação a todos os outros. Então, não basta também só ter. Tem que ter com as condições adequadas de disputa e que sejam, de fato, respeitados. Na eleição de 2022, eu tive 2 momentos que a minha fala foi negada no palanque do nosso governador. Me impediram, não estou dizendo que foi o governador nem nada, foi gente da equipe que me impediu, tanto eu como outra companheira, que era candidata a deputada federal, nós fomos as 2 únicas pessoas que não tiveram oportunidade de falar nesses 2 municípios. Um foi Oeiras e o outro foi... Qual foi o outro município? Não vou lembrar, mas o mais importante foi Oeiras, porque era um município grande, eu tinha uma importante base lá, tinha várias pessoas lá para me ver e eu não tive oportunidade de falar. Então, a questão do financiamento das campanhas, do fundo eleitoral, do fundo partidário, a gente teve aí uma situação muito ruim na eleição do ano passado. Enfim, são muitas coisas que eu acho que só um podcast para falar em relação às mulheres, em relação a esse papel, essa representatividade, essa importância, vai ter que fazer uma série para falar de cada um dos pontos relativos à participação das mulheres na política. Bel, eu quero te agradecer pelo papo, muito obrigado, seja sempre bem-vinda, boa luta, boa sorte na caminhada, você que também é do movimento social, que tem uma contribuição muito forte ali no Raízes do Brasil, que é em Picos, que também ajuda muito na Cozinha Solidária, que é um assunto novo, né? É uma coisa nova em Picos, a Cozinha Solidária que vem aí do projeto do Ministério do Desenvolvimento Social. E para encerrar, eu queria saber o segredo, o mistério do leque. Não posso deixar de perguntar isso. Bom, eu trouxe aqui, né, inclusive, essa representação, porque símbolo. Se tornou um símbolo de representação, um símbolo de levar uma mensagem rápida e fácil que todo mundo consegue ver, que foi, aqui no Piauí foi lançada. Algumas pessoas dizem que foi por mim, outras pessoas dizem que foi por uma outra professora da universidade, a professora Letícia, que começou a fazer esse uso do leque em espaços públicos, em eventos e tudo mais. Mas a gente tem esse marco aqui no Piauí, na campanha de 2022, que aí é esse aqui que já tá assim, o bichinho tá todo já meio... Pra cá. Aqui, ó. Já tá todo saindo aqui do lado. Esse daqui... Mostra pra cá. Ui, vou mostrar aqui. Pronto. Esse daqui foi o primeiro leque que apareceu na campanha aqui do Piauí e que viralizou no Brasil inteiro. Inclusive, esse leque aqui, na posse do Lula, eu estive lá e teve uma foto minha que rodou o mundo todo. Eu saí em jornal da Espanha, do Uruguai, da Argentina, até da Alemanha, por causa do leque do Lula. E aí, o rapaz que ele é do Rio de Janeiro, que é o Marcos, antes chamava Leques Fora Bolsonaro, hoje chama Amo Leques. Então, quem quiser adquirir... propaganda, a publi. @amo.leques. Ele faz de várias coisas, não só político. Então, teve agora o da Lady Gaga, ele fez uns maravilhosos. E aí, esse leque aqui se tornou um símbolo, porque para onde eu ia com ele. E é uma coisa que para nós aqui no Piauí, faz diferença, né? Não só faz diferença, como é uma coisa que assim, você pode usar mandando a sua mensagem, como
resolvendo o calor, sim, né? Sim, sim. E ele é grandão, assim, dá pra quase acabar com o aquecimento global através disso daqui. E aí, com isso, esse aqui, o bichinho quebrou A menina aqui. do leque. Aí o Marcos, aí ó, que já tá com o arroba sim. novo. Sim. O Marcos falou que muitas pessoas procuraram ele no Instagram para comprar, não só desse daqui do LGBT, mas tem outros modelos também. E aí ele falou, não, é porque eu quero o leque igual o da menina do leque do Piauí. Pronto. Aí ficou a menina do leque. Aí ele fez esse aqui para me presentear, que foi o que eu usei na campanha. Ele quebrou na campanha, tá até com adesivo aqui de campanha. Aí esse aqui já tá aposentado, ele vai ficar como um expositor lá em casa. E hoje eu tenho uma coleção de leques, inclusive quem quiser me presentear com leques do mundo, estou aceitando. Se tornou um símbolo na campanha de 2024 agora. O pessoal que estava comigo, todo mundo tinha um leque, então quando chegava era o vrá do leque representando aí a gente. Então se tornou esse símbolo e é muito bom porque isso passa a mensagem e ajuda muitas coisas. Então, Alisson, eu também quero agradecer o convite. Eu estava já esperando muito vir aqui, porque já é um dos maiores podcasts, né, do Piauí, principalmente essa representação do PT. Então, já vi muitos companheiros e companheiras passarem por aqui, pessoas que eu tenho uma grande admiração. Você é uma pessoa que eu admiro muito, é um grande amigo. Igualmente. E fico muito feliz, estou sempre à disposição, que a gente possa realmente avançar cada vez mais, que o partido reconheça essas ações que são feitas por militantes, que mostre realmente que esse partido ele é democrático, que ele tem espaço para todo mundo e que todo mundo pode se sentir representado e, de fato, está representado aqui. Então, vem para o PT, não vai dar para participar do PED esse ano, mas ainda pode se filiar para vir construir com a gente. É importante, porque esse partido é o que, de fato, vai dando os rumos para uma nação melhor. Então, a gente não tem só um projeto de partido, a gente tem um projeto de nação. É um projeto que vai muito além, que é para mudança social. Então, vem para o PT, bora fazer parte, bora construir. A gente tem muito ainda o que avançar no PT, no Brasil e no mundo, porque esse ano eu ainda vou rodar alguns países, porque eu tenho que levar a mensagem de presidente Lula para o mundo. É isso. É isso. Obrigado, Bel. Obrigado a você que acompanhou o PT Pod nessa edição com a companheira Bel da Silva, Bel de Picos, a menina do leque, certo? E acompanhe as nossas redes sociais e filie-se ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Até a próxima.